Oi, professora, eu tô gravando aqui rapidinho só para mostrar como é que fica o meu trabalho. Eu vou na aula agora às 16h30. Vou começar aqui. Então, tô fazendo a linguagem élfica, né, para inglês. Tô fazendo para inglês porque é mais direto. Então, por exemplo, aqui a gente tem os dicionários. Esse aqui é um outro dicionário que ajuda bastante a gente com as palavras. Enfim. E tô fazendo pro Sindarin, que é uma das linguagens que o Tolkien criou, né, pro mundo do Senhor dos Anéis, enfim. Aí é uma linguagem bastante complexa, né? Eu conheci alguns termos, e aí com, com, como eu estou fazendo o trabalho, né? Para fazer o trabalho, parei para estudar também mais um pouco. E aí, só abrindo aqui, por exemplo, essa palavra aqui, go. Em, nessa linguagem, ela seria alguma coisa goi, não sei direito, que significa ir, partir. Mas por ele ser um verbo, os verbos em Sindarin, eles são um pouco diferentes. Então, para colocar, por exemplo, eu vou, ele funciona da seguinte forma: a gente colocaria um N aqui no final, então viraria Gwen. Então, quando a gente fala Gwen, ele seria eu vou. E aí, por exemplo, aqui procurando pela palavra I, né, eu em inglês, a gente pode ver aqui que ele tem esse sufixo N que ele adiciona. E é assim que funciona. Então, se a gente fosse falar ele vai, por exemplo, ainda seria aqui essa estrutura, só com um sufixo diferente. Então, os verbos, assim, eles podem ficar bem complicados, algumas coisas. Mas tem umas coisas que são simples, por exemplo, artigos e outras coisas. Então, como é que ficou meu trabalho? Deixa eu mostrar aqui. Então, essa aqui é a tabela de produções. Então tem artigo, nome, verbo. E aí, como eu falei, o verbo eu dei uma simplificada por conta de ser uns verbos bastante complexos, assim, em termos de conjugação. E se a gente for assim para outros tempos, né, como passado, futuro, além do presente, né, do tempo conjugação de presente, fica mais complicado ainda. Então eu dei uma simplificada, então praticamente o que eu fiz foi pegar a parte assim, a estrutura, né, do verbo, a raiz aqui do verbo, para fazer essa parte. Então aqui eu tenho a descrição, então por exemplo, eu começo com uma sentença e a sentença ela pode começar com um artigo e com nome. Então, por exemplo, a Auren, que é uma elfa, ou então eu posso ter um artigo, um nome e um verbo, por exemplo, Auenor, que significa que a elfa Auren, ela corre, ela runs, do inglês, né? E eu tenho aqui as produções para fazer diversas frases de diferentes formas. Eu vou mostrar aqui o código rodando. Vou mostrar aqui a parte rapidinho aqui das expressões regulares. Então eu tenho aqui um dicionário que ajuda a gente a fazer, né, essa correspondência das palavras. Então, por exemplo, I é the, que seria o artigo definido. Nor, como eu apresentei, é run. E aí, abrindo parênteses de novo, né, os verbos eles podem ficar bem complicados. E aí eu tenho algumas palavras aqui como luz, pai, enfim, alguns nomes aqui específicos, como a Alpha Arwen, Valinor, que é um lugar, e assim por diante. E aí a expressão regular, por conta dessa complexidade, eu não trouxe muita complexidade para a expressão regular. Então, por exemplo, o artigo aqui, eu trouxe aqui alguns artigos, então a expressão regular ela é bastante simples. Então é i ou in, preposição é na ou, e aí na que significa to, ou significa from. Aí o verbo eu trouxe só um verbo, que é o verbo correr, nor. E alguns nomes aqui, Galad, que é luz, Adar, pai, Auen, Valinor, Edhel. Edhel é elfo. E a conjunção a aqui, que significa and, ou no nosso caso aqui do Brasil, e, conjunção e. Essa é a minha expressão regular. Aí, ressaltando de novo, né, professora, a minha expressão regular eu trouxe aqui de uma forma mais simples, por conta dessa complexidade da linguagem, das questões dos verbos, porque se eu fosse fazer aqui uma conjugação de verbos, com certeza eu poderia deixar essa expressão regular aqui mais complexa, né? Por exemplo, nor, como eu falei, é correr, run, mas se a gente quiser fazer nor no imperativo, vira noro. E aí, se a gente for fazer eu corro, por exemplo, aí já seria um outro sufixo já de acordo com a linguagem. E aí, assim como eu apresentei ali no verbo Gwen, né? Eu vou. Aí eu deixei minhas expressões regulares mais simples. E aqui eu tenho a parte que ele faz a avaliação das sentenças, né? Então tem a produção aqui que vai avaliar artigo com nome com verbo, artigo, nome, verbo e preposição. Trouxe as preposições to, from, como eu falei, e assim por diante. Então acho que é interessante mostrar aqui o código rodando. E aí, só abrindo um parênteses também, professora. Como eu dei essa simplificada nas expressões regulares, eu quis fazer uma ação semântica mais legal, né? Então aqui a gente tem a ação semântica. Então o que eu faço aqui para artigo e nome? Eu vou criar um nó S com os filhos A de artigo e N de nome.
E aí eu vou criar uma árvore de derivação da sentença, né, que gerou essa árvore. E a gente consegue visualizar essa árvore. Então tem esse notebook aqui também que eu trouxe para visualizar e estudar como eu posso fazer isso. Então tem algumas funções aqui de é, encaminhamento pré-order, in-order, post-order, para poder fazer essa visualização das árvores. Então a gente vai ter algo resultado nesse sentido aqui. Então vou mostrar aqui o código rodando. Então a gente pode colocar algumas expressões mais simples aqui, por exemplo, iawan, que significa a Aaron. O i ele é o the. E aí ele vai gerar essa árvore aqui pra gente e também a gente vai poder visualizar aqui nessa imagem. Então a gente constrói a árvore e a gente consegue visualizar. Aí a versão inicial não estava colocando as traduções aqui, estava mais assim, mas de ontem para hoje eu trouxe essas traduções aqui, que significa de, e o nome da elfa, no caso Alwan. Então a gente pode fazer frases mais complexas. Então, por exemplo, tem aqui alguns exemplos. E a gente consegue visualizar a árvore que ele gera. Então essa frase aqui é Iadar Norna e Galad. Então é o pai corre para a luz. E aí a gente consegue gerar frases mais interessantes. E é uma coisa que é legal, que a gente consegue gerar sentenças infinitas. Então, por exemplo, eu aqui na sintaxe da expressão regular, eu trouxe conjunção. Trouxe a conjunção and. Eu poderia trazer outras, mas para deixar mais simples, eu trouxe apenas a conjunção a, que significa and. Então a gente pode criar expressões que voltem para o S e ela continue, a gente permita, né, que a gente possa continuar criando palavras, sentenças. Então, por exemplo, vou trazer esse exemplo aqui mais completo para o vídeo não ficar tão longo. Essa aqui é um exemplo mais completo. Então, a gente tem essa visualização aqui textual da geração da árvore, assim como eu apresentei aqui, nos estudos que eu estava fazendo aqui da árvore. Aí eu fiz isso utilizando essa biblioteca do Python N3 e a Graphviz para a visualização da árvore. Então a gente tem essa visualização aqui textual, mas ele também gera essa visualização aqui para a gente na imagem. E ele gera automático. Então, por exemplo, eu posso ir digitando aqui, ele já vai alterando, tá vendo a árvore? Por exemplo, tá vendo? Conforme eu vou digitando, ele vai gerando diferentes árvores. E aí, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que uma das produções, essa produção aqui, tá vendo? Eu faço sentença, conjunção, sentença. Então, eu crio uma sentença com 2 filhos, uma sentença ligada aqui por uma conjunção. Aí, como é que fica aqui visualizando a imagem? Opa! Perdi aqui o terminal. Aqui, voltou. Então, a gente vai ter aqui a sentença, que vai gerar uma sentença, uma conjunção que liga a outra sentença. Então, aqui eu tenho a frase completa. Aí tem essa frase aqui gigantesca, que significa a Alan corre para o elfo, e aí tem aqui o end, e o elfo corre para Valinor, que é as Terras Imortais. Valinor é um lugar. Então esse é meu trabalho, professora. Acho que esse vídeo pode ter ficado muito grande, mas é só para mostrar para a senhora como é que ficou, tá bom? Vou encerrar aqui, valeu.